Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de auriculoterapia e nessa sessão de aulas extras estaremos falando sobre a analgesia por auriculoterapia. E essa analgesia, produzida através do pavilhão auricular, merece ser explicada de uma maneira introdutória, o que faremos no início da nossa aula, ou da sessão de aulas que nós teremos, para depois, então, formatar as combinações, explicar essas combinações e os seus respectivos efeitos, ok? Seus respectivos efeitos, ok? Então, vamos lá. Gisley, solta a vinheta e vamos dar início, então, à nossa aula de analgesia por auriculoterapia. Pá! Então é isso, gente, olha só, presta atenção. Analgesia por auriculoterapia. A primeira coisa que nós temos que entender é que o pavilhão auricular, ele é um microsistema do corpo físico, da estrutura somática do organismo. O organismo, então, é um macrosistema e o pavilhão auricular é um dos microsistemas que nós construímos ao longo do processo evolutivo. Esse pavilhão auricular, ele é inervado por fibras nervosas que são ramos diretos ou indiretos de nervos cranianos, como, por exemplo, o nervo vago, nervo glossofaríngeo. Esses nervos, eles têm uma capacidade de estimular regiões ou centros neuronais diretamente e, por isso, então, produzir um efeito mais consistente ao organismo é uma das suas especialidades. Por isso, então, a auriculoterapia se faz com tanta eficiência e também possui tanto crédito e sucesso terapêutico. Em resumo, o microsistema formatado pelo pavilhão auricular possui um sistema de ramificações nervosas muito potente, formado por nervos cranianos específicos e especiais, como o vago e o glossofaríngeo. Neste instante, eu consigo, então, estimular essa região e esse estímulo vai ser transferido e transportado por esse nervo a regiões do tronco encefálico para, assim, então, produzir efeitos secundários ou até efeitos primários, que é a liberação de substâncias químicas que vão produzir o efeito analgésico através da auriculoterapia. E essa analgesia normalmente se dá pela produção e liberação de serotonina e endorfinas. Produção é quando, é claro, eu estimulo uma região cerebral ou encefálica a produzir aquela substância que está faltando. Ou eu posso também estimular a produção de um determinado receptor e assim segue. A questão neurofisiológica ela é muito complexa e essa complexidade é importante a gente sempre dar vazão a várias possibilidades. Por isso eu falo tudo que eu disser aqui vai ser num sentido geral, pois a complexidade que dá vazão a uma variedade de informações pode ser excesso ou deficiência, inibição ou facilitação, receptor ou neurotransmissor, e tudo isso dentro de um mesmo cabedal de informações pode confundir as nossas ideias e informações. Então, o que eu quero aqui dizer é que, de forma sintética, eu estarei trazendo a vocês qual é o efeito terapêutico esperado daquela combinação. Contudo, é importante você abolir, neste exato instante, conceitos de tonificação, sedação, excesso, deficiência, blá blá. Por quê? Primeiro, que eu não uso esses conceitos. Segundo, que a minha explicação é neurofisiológica, e quando, neste momento, né, óbvio, e quando eu parto para a neurofisiologia, eu não posso afirmar nada em relação à tonificação e sedação, porque é um desdobramento atrás do outro e que talvez eu estou provocando a facilitação da passagem de um estímulo numa região para inibir a produção de um neurotransmissor em outra região. Vou te dar um exemplo. Quando eu vou tratar droga, paciente que usa droga, eu vou estimular a via mesolímbica. A via nervosa mesolímbica tem relação com a dopamina. Então, eu estimulo a produção de dopamina, contudo, essa mesma dopamina que foi ali estimulada, ela vai produzir
estimular uma saturação em regiões cerebrais que não vão querer ela mais ali, quer dizer, que não vão aceitar. Isso chama down regulation, quer dizer, eu tenho muita dopamina, mas a célula não quer ela. E aquela região neuronal, como a amígdala, não vai querer a dopamina porque lá produziu receptores D2. D2, manter um respeito, né? É da minha época esse negócio. Mas enfim, então, o que eu tenho que entender agora, nesse instante, na minha opinião, é o porquê que se eu estimulo o pavilhão auricular, eu tenho analgesia sistêmica. Já expliquei. A primeira explicação, o primeiro nível dela é questão de macrosistema ou macrocosmo e microcosmo. Segundo, a neurofisiologia me dá total aptidão a entender que isso é possível, pelo fato de que o pavilhão auricular é inervado por nervos cranianos que são muito potentes. Terceiro, agora vem, né, entender quais as combinações e por que eu uso cada combinação, porque vai existir uma regrinha, e a regrinha começa agora, entenda bem, eu estou falando de maneira geral, tá? A primeira coisa que você tem que entender é o Shayman. Primeiro, localização do Shayman. O Shayman não tem duas localizações, é uma só. Então tem a fossa triangular, um pouquinho acima do ângulo dessa fossa triangular está o Shayman, pronto, acabou. Você pode mirar a sua agulha, que tem que ser agulha, o melhor é a agulha, já está provado cientificamente que a agulha filiforme, a agulha auricular é a melhor para produzir qualquer estímulo auricular. E a agulha que eu uso é 1.8 ou 2.0. Então a localização do Shayman é um pouquinho acima desse ângulo aí da fossa triangular. Pronto, acabou. Ok? Você pode se mirar a partir de um vaso sanguíneo que em algumas pessoas sai diretamente dessa região. E qual é a função do Shayman? Abrir a mente. E o Shayman tem uma relação direta com o sistema nervoso central e parece que ele provoca permeabilidade dos estímulos que virão a seguir. E esse próprio Shayman facilita então a passagem dos estímulos para o sistema nervoso central. Em alguns artigos mostram que ele também estimula a liberação de endorfina. Então, de qualquer forma, qualquer paciente que você for tratar, se tudo isso se confirma, eu tenho a liberação de endorfina a partir do Shayman. Beleza? Beleza. Então, o Shayman tem que estar na sua combinação de pontos auriculares para provocar a analgesia. Ponto, acabou. Letra B. Qual o próximo ponto? Existe um ponto chamado analgesia. É um ponto muito fácil de achar, ele está na concha superior ou na concha cava. E nessa concha ele está logo abaixo do ponto do rim, que está num vértice ou num vórtice mais superior, quase no mesmo eixo do Shayman. Então o ponto analgesia está logo abaixo, quase ali no meio dessa concha, um pouquinho para cima, como você vai perceber. E aí então esse ponto também vai ser parte ou fará parte de qualquer combinação aqui por diante. Então, de cara, eu tenho que pegar Shayman e analgesia para claramente produzir analgesia. Fechou? Fechou. A partir de agora, você vai observar qual região está com problema. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente com problema lombar, ou dor lombar. É uma lombalgia. Sendo uma lombalgia, você vai pegar Shayman, analgesia e, óbvio, coluna lombar. Agora é que vem o problema. Vou pegar a coluna lombar, lindo, maravilhoso, né? Parabéns. Agora, onde está o ponto da coluna lombar? Por quê? Porque tem mapa que mostra num lugar, tem mapa que mostra no outro. Então, aprendi com um professor meu, o cara era fera, o cara simplesmente, na primeira aula que ele veio, eu falei para ele, eu tô com dor na coluna, eu lembro, foi lá em Uberlândia, eu fui fazer uma aula lá. Esse professor, inclusive, ele já morreu. Até agradeço ele por estar aqui hoje. O que acontece? Ele falou assim, não, mas você tá com dor aonde? É em L1, L2, L3? Eu fiquei olhando e falei assim, ué, como assim? O cara, na época eu era um moleque, né? Falei, o cara vai conseguir pegar aqui L1, L2, L3? Que história é essa, né? Eu sei que o cara foi tão cirúrgico no negócio que ele, assim, a puntura dele melhorou minha dor na coluna. E a partir dali eu me interessei por auriculoterapia. Então como é que eu faço? Você vai pegar aí uma referência. Preste atenção na referência que eu quero que você utilize, que é a seguinte. Você vai achar lá acima do tragus, é uma região chamada supratrágica. Você vai achar o ponto que eu chamo de coração e emoção. Tá? Ou coração emocional. Achou ele, traça uma reta. Traçou?
Essa reta vai passar ali quando ela passar pela, como é que fala? Pela antihélice. Você estará próximo ao ponto da lombar. Contudo, só para aproveitar aqui o ensejo, entre a antihélice e a hélice tem a escafa, certo? Ali você já está achando o ponto do ombro. Então preste atenção, quando você achar a incisura supratrágica, ponto coração, emoção, você vai traçar essa reta. Essa reta então vai te fazer localizar o ponto lombar e o ponto do ombro. O ponto lombar vai estar um pouquinho para cima, por isso eu pego 2 para não ter medo de errar. Então o lombar estará um pouquinho para cima, então nessa reta você pega um pouquinho para cima o lombar. Pode pegar 2 pontos aí, um na sequência do outro, para não ter medo de errar. E aí você já achou o ombro, por quê? Porque se o paciente tiver ombralgia ou qualquer dor no ombro, você já sabe onde o ombro está, né? Aí fica simples de você achar. Entendido? Então, como que vai ficar a minha combinação para lombalgia? Lombalgia vai ficar, então, Shenmen, analgesia e os pontos da lombar. Acabou. Professor, eu posso colocar adrenal? Pode, não tem problema, porque o ponto adrenal que está no cume do trago, ou um pouco mais abaixo, mas eu prefiro usar o cume, que foi onde eu aprendi e é top, é um ponto também que serve para produzir a analgesia, pois ele está ligado diretamente à liberação de cortisol, que é anti-inflamatório e também libera outras substâncias e até ajuda a controlar o sistema nervoso simpático, que estará ativo principalmente no processo de dor aguda. E então você pode agora pensar em utilizar o adrenal. Eu não me incomodo, contudo você tem que entender que quanto menor a quantidade de estímulo, melhor é o efeito, tá ok? Por quê? Porque eu facilito o entendimento do sistema nervoso a partir de estímulos, ou melhor, de pontos, ou menor quantidade de pontos. Eu facilito a absorção desse estímulo pelo sistema nervoso e, claro, determino uma melhor liberação ou maior liberação, uma eficiência maior nessa liberação de substâncias químicas que eu necessito. Agora você tem que entender o seguinte, é hora da onça beber água, porque você já teve aula de lombalgia, isso aqui fica fácil. Contudo, nós vamos usar um aparelho de eletroacupuntura para poder fazer esse efeito. E esse aparelho de eletroacupuntura pode ser um aparelho de qualquer marca. Contudo, o que nós temos que ficar aqui ligados é no padrão de frequência que nós iremos utilizar. Então, para você não ficar perdido ou não ter subsídio para entender esses padrões de frequência, vai ficar simples. Entenda bem, preste atenção. Qualquer ponto de acupuntura ou de auriculoacupuntura será estimulado ou pode ser estimulado por um aparelho, e esse aparelho vai ter uma fixação ou padronização de um padrão de passagem de corrente, que vai ter alta frequência, baixa frequência, daqui a pouco eu explico isso, mas o que eu quero explicar aqui neste exato momento é que ao ligar o aparelho e você estimular esse ponto auricular, nós estaremos provocando ou tendo a chance de provocar principalmente 2 efeitos. O primeiro deles é estimular áreas cerebrais que vão liberar substância química para produzir analgesia. Nós já explicamos isso, mas de uma forma mais agora potente a gente provoca isso com o aparelho. E você também pode potencializar o efeito do ponto. Então, no instante em que eu falo para vocês que o ponto adrenal é um ponto que vai estimular a suprarrenal a produzir cortisol numa condição ou numa quantidade eficiente para provocar o efeito anti-inflamatório e assim melhorar a dor, eu também tenho que entender que isso com o aparelho será mais rápido e a eficiência, logicamente, será maior. É uma tendência, é óbvio, artigos mostram isso, mas hoje em dia eu não posso afirmar nada, porque cada paciente é de um jeito, cada estrutura de estímulo também é de uma outra forma, a recepção desse estímulo é de outra forma. Você vai fazer o que é mais correto, que é você utilizar esse aparelho. Vou mostrar agora a modulação de frequência e intensidade, contudo, eu quero afirmar a você,
Ah, é garantido 100%? Não, 100% nada, mas por quê? Porque cada paciente é de um jeito. A expectativa é que, ao estimular esses pontos, a gente crie esse ambiente que vai liberar essas substâncias, provocando, então, a analgesia. Ah, mas por que que eu consigo estimular na aurículo e você tem um efeito lá na coluna? Porque você tem uma área que é um microsistema, então é por isso. Então, seguindo, que frequência que você vai utilizar? Você vai priorizar a corrente contínua, polarizada, então eu tenho que saber qual é o polo positivo e o polo negativo. Neste caso, o polo negativo é o preto e o polo positivo é o vermelho. Vermelho demorou mais ver. E eu tenho que saber também se eu faço com quem que eu faço duplinha, porque vão ter as duplinhas, né? E aí, então, eu vou colocar 20 Hz, que é o padrão mais aceitável aí na auriculoterapia. Vão ter outras padronizações, mas o padrão é esse aqui, contínuo e polarizado, polo positivo, polo negativo. Agora vamos lá, vamos nas duplinhas. Preste atenção, eu vou selecionar aqui Shenmei, analgesia, lombar. Um protocolo bem simples. Lembra que eu falei que lombar é 2 pontos? Então eu vou colocar aqui 2 pontos. As agulhas vão ser, priorize a agulha ponto de ponto TIM. Se não tiver, vai na agulha sistêmica. Eu uso a sistêmica, a agulha sistêmica 0.25 e pronto, acabou, tá certo? Então vamos lá. Shenmei vai fazer duplinha com analgesia e lombar faz duplinha com lombar, certo? Então, Shenmei vai ficar com polo negativo ou preto e o analgesia polo positivo. Lombar, você pega o polo negativo no ponto de baixo e o polo positivo no ponto de cima. Se caso você tiver uma hérnia de disco, você utiliza os 2 pontinhos da lombar e coloca também ciático, certo? Contudo, agora nesse exato instante você não faz duplinha lombar com lombar, você faz duplinha lombar com ciático, onde o ciático fica com ponto, com polo negativo e lombar com polo positivo, entendeu? Você pode usar 2 pontos da lombar, não tem problema, contudo o eletrodo estará no ciático e na lombar, se for uma hérnia de disco, uma lombociatalgia. Então vamos repetir aqui, preste atenção, o nosso aparelho vai estar calibrado numa corrente contínua, 20 Hz, polarizada. A corrente polarizada é aquela onde eu tenho um estímulo saindo do polo negativo e indo para o polo positivo num processo de transferência de elétrons. Eu não uso sedação e tonificação e eu explico isso para vocês aqui ao longo da aula. E agora, nesse exato instante, eu tenho um tempo aí de 15 minutos para promover esse estímulo. Feito isso, estimulou a orelha sempre a dominante, estimulou, tirou as agulhas, você pode deixar ou inserir agora agulhas auriculares e deixar o paciente com essas agulhas por pelo menos 1 semana. Agora, o que é importante entender, dependendo da disponibilidade, num caso, se você estiver tratando só com auriculoterapia, não tiver uma outra prática, como a quiropraxia, RPG, osteopatia ou a própria acupuntura junto, ele vai ter uma melhora da dor? Vai. Já está comprovado isso? Sim, contudo, é importante ele repetir essa sessão em pelo menos 3 dias, ou qualquer protocolo ou combinação que aqui for ensinada para analgesia, é importante você repetir essa combinação em pelo menos 3 dias, se caso você não estiver utilizando outra técnica. Então, em resumo, se você estiver fazendo só aurículo com um aparelho ou acupuntura auricular, se você estiver utilizando apenas essa técnica, você estará potencializando os efeitos se caso você fizer mais de uma vez por semana. Então eu recomendo de 3 em 3 dias. Você faz na segunda, depois faz na quinta, depois faz na segunda de novo. É o que eu recomendo. O paciente pode ir para casa com as agulhas auriculares sem menor problema. Professor, o paciente não gosta de agulha, eu vou usar o quê? Usa semente ou se não
cristal. Eu não recomendo cristal radiônico, eu tenho uma opinião do cristal radiônico que não é nada contra as pessoas que o desenvolveram, e sim a explicação oferecida por essas pessoas. Eu não consigo absorver os elementos dessa explicação, mas isso é as cenas do próximo capítulo. Estou falando para vocês o que eu utilizo. Você vai fazer aquilo que você acha que é melhor, entenda bem. Uma coisa é minha opinião, outra coisa é a sua prática, tá ok? Isso é muito importante de entender. Tá? Eu estou recomendando aquilo que eu faço. Fechou aí? Então lombalgia morreu, né, cara? Então lombalgia tá aí. A gente já entendeu, já aprendeu a pegar os pontos Shenmen e os pontos analgesia e o próprio ponto lombalgia, tá ok? Então vamos lá, seguindo. Próximo. Tá, vamos lá. Agora você tem um problema articular. Você tem uma dor articular, joelho, ok? Então, o paciente está com dor ou problema no joelho, inclusive o Dr. Rafael e o doutor, que eu não vou lembrar o nome agora também, um outro colega dele, fizeram um trabalho e eu achei muito bacana a homenagem, que é um trabalho sobre, o nome do trabalho deles foi a utilização do protocolo Fabrício Borges Faria para dor no joelho, mais ou menos isso, foi bem legal, agradeço muito a isso, se eles estiverem fazendo o curso, obrigado, porque eles tiveram a capacidade de pegar uma combinação minha do nosso mini-book que está aqui e utilizar num trabalho de pesquisa, né, achei bem legal, eles são lá do Instituto Paulista de Estudos Sistêmicos, no caso a acupuntura, né, é bem legal, lá de Ribeirão Preto. Bem bacana, gostei muito. A homenagem, me sinto honrado. Então vamos lá, dor no joelho, vamos fazer a analgesia, vamos diminuir a dor do joelho, vamos. O paciente está com uma dor no joelho e eu vou pegar novamente Shenmen, analgesia, tá inchado o joelho, então você vai pegar rim e óbvio o ponto do joelho. Feito isso, você vai colocar suas agulhas Shenmen mais analgesia, para variar, rim mais joelho. Se não estiver inchado, quer dizer, se não estiver edema, se não for um processo inflamatório agudo, ou até mesmo processo inflamatório crônico, mas a diferença é que no processo inflamatório agudo eu tenho hiperemia, eu tenho um edema mais considerável, um edema mais proeminente que foi até causado ou criado para poder até absorver os efeitos do processo anti-inflamatório. Então, é interessante você compreender isso e quando você colocar o rim, adicionar o rim por conta do edema, a tendência é o edema diminuir e esses metabólitos produzidos pelo processo anti-inflamatório serem eliminados, que evitará então a manutenção do processo inflamatório, então vai evitar que esse processo inflamatório agudo se transforme em um processo inflamatório crônico e até mesmo que haja um edema residual que é caracterizado por inúmeros elementos, como por exemplo a crepitação, como por exemplo a deficiência ou a má formação de um tecido reparador e assim vai. Então eu tenho pontos Shenmen, analgesia, novamente polo negativo no Shenmen, polo positivo na analgesia. Se tiver edema você vai colocar o rim, polo negativo no rim e polo positivo aqui no joelho. Pronto e acabou. Isso aqui é a eletroacupuntura. Se tiver edema, coloca rim. Se não tiver edema, você vai colocar adrenal, tá? Posso colocar adrenal? É aquilo que eu falei lá na primeira aula. É importante entender o menos é mais, o minimalismo aqui. Quanto menor a quantidade de estímulos e mais eficiente for esses estímulos, melhor é a recepção desse estímulo pelo sistema nervoso e, claro, muito mais potente é o efeito e a potencialização, já falei potente, e a potencialização desses efeitos no sistema neurofisiológico, né? Então estou produzindo mais substâncias e substâncias que vão direto ao foco onde eu quero trabalhar. Então vamos lá, Shenmen, analgesia, rim e joelho se tiver edema agudo, e se não tiver edema, eu só tenho dor, eu tenho Shenmen, analgesia, joelho e adrenal, tá ok? Fechou? O ponto do rim é fácil de pegar. E o ponto do joelho, onde ele está? Então, acha aí a fossa triangular.
Essa fossa triangular, logo acima dela, tem os seus limites ou as suas limitações, é uma cartilagem mais proeminente, né, que faz as suas limitações. Então você vai perceber que eu tenho as articulações estando, algumas delas, né, estando bem próximas a ela. E aí então você tem o ponto do joelho numa região de transição entre a própria fossa triangular, né, e a escafa. E aí fica fácil você achar o ponto auricular do joelho, né? O joelho demorou, mas veio, tá certo? Entendido aí? Localizou? Achou aí? Ótimo. Então agora a gente vai seguir a nossa vida aqui para poder falar. Seguinte, preste atenção. Neste processo de analgesia, é importante entender o seguinte. Deixa eu só achar um negócio aqui para poder explicar para vocês de uma maneira mais enfática. Aquelas combinações que vocês aprenderam lá no curso, assim, na primeira parte, elas continuam valendo. Aqui eu estou colocando uma agulha sistêmica ou uma agulha facial, que também é sistêmica, para encaixar os meus eletrodos e produzir um efeito com o aparelho, que é a mesma padronização. F1, que é só F1, é 20 Hz, o tempo é 15 minutos, uma corrente polarizada com polo positivo e polo negativo, sendo o padrão ou a morfologia da corrente, a forma dela, sendo uma corrente contínua. Fechou? Fechou. Então o que nós temos que aqui compreender? Qualquer dor você vai pegar Sheyman e, obviamente, analgesia. Se você tem uma dor articular, Sheyman, analgesia, você vai pegar o ponto daquela articulação. Se você tem edema agudo nessa articulação, você pega o ponto do rim. Então você vai fechar o seu campo para produzir a analgesia a partir de um efeito de um aparelho, de uma eletroacupuntura, digamos assim, com esses 4 pontos. Fez o trabalho, 15 minutos, tira essas agulhas e coloque as agulhas auriculares, ou nesses mesmos pontos, não tem problema, ou seguindo a combinação original feita ou demonstrada no curso e no próprio mini-book. Porque uma coisa é você estimular a analgesia através de um aparelho, chamada então eletroanalgesia por auriculopuntura. Outra coisa é você estimular a analgesia a partir de um reequilíbrio energético e também neurofisiológico com as agulhas auriculares ou até com seus próprios cristais. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso aqui é um complemento e um suplemento, então ele vai complementar aquelas informações e vai melhorar o seu arsenal de ferramentas para tratar o seu paciente. Vocês estão entendendo isso? Se não tiver, manda e-mail para mim para eu poder compreender, estimular vocês ou explicar o que vocês não estão entendendo. Então, diante disso agora, eu tenho a necessidade de explicar para vocês um macete de como achar os pontos articulares na orelha. É muito simples. Por favor, você que está me assistindo, não fala que é difícil, porque é muito simples. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que é fácil e você precisa localizar ou aprender a localizar aí a escafa, certo? Então, você vai dobrar a orelha aí do seu paciente, como você está vendo. Aí no que você dobra a orelha, logo abaixo aí do ponto alergia, na escafa, eu tenho o ponto dos dedos da mão. E aí, lembra que eu falei lá na aula para achar a lombar, né? Que eu falei para traçar uma reta do ponto do coração e emoção para achar a lombar? Então, não lembra que tinha um ombro? Então eu tenho que entender o seguinte, quando eu dobro a orelha e acho o ponto dos dedos, eu tenho que saber que deste ponto até o ponto do ombro, eu tenho punho e tenho cotovelo. Então, você tem 4 articulações nesse espaço. Eu já achei 2 nesses 2 polos. Então, agora você vai passar retas, ou imaginárias ou não, mas você vai compreender que eu tenho 4 quartos, né, para poder dividir essa região. E aí você vai achar entre o ombro e os dedos da mão, você achará punho e cotovelo. Entendido? Então agora fica fácil. Por quê? Porque se você tiver um problema de Lehr, né, onde o paciente tem lá a síndrome do túnel do carpo, o que você vai fazer? Você vai colocar
você vai achar Shenmen, analgesia para variar. Se tiver edema, você coloca adrenal, você coloca rim e o ponto do punho. E se não tiver edema, você tira o ponto do rim e coloca adrenal. Morreu, simples, na mesma frequência e intensidade. Se tiver usando só auriculoterapia, faz mais de uma vez por semana. E assim segue para todas essas combinações, não combinações, perdão, mas para todas as indicações que nós estamos falando sobre a articulação. Quadril, papapá, papapá. Tá perfeito? Entendido? Então, beleza. Lembrando que, vou lembrar isso para milésima vez, você continua seguindo os mesmos preceitos aprendidos aqui no curso, porque uma coisa é você produzir a analgesia através de um aparelho, outra coisa é você produzir o equilíbrio energético e também a analgesia através de uma acupuntura uma auriculopuntura mais tradicional, tá ok? Então, a analgesia está sendo aqui explicada. Vamos agora entrar numa outra seara. Vamos lá. Primeira coisa, entendam bem. Ao estimular esses pontos com esse padrão de frequência, nós estaremos estimulando vias nervosas capazes de acessar regiões do cérebro ou do encéfalo que vão produzir substâncias químicas analgésicas. Eu já falei sobre isso. Contudo, existe uma diferença, porque quando eu faço uma eletroanalgesia lá na coluna lombar, eu estarei estimulando o mecanismo de comporta ou até mesmo liberação de endorfina e substância P na medula. Aqui eu não vou estimular nada na medula, porque o nervo craniano que vai conduzir esse estímulo ao encéfalo, ele não passa pela medula, ele está conectado diretamente a regiões encefálicas que são formadas por núcleos neuronais específicos. Então, por isso é importante pensar sobre essa situação. Então, o melhor neurotransmissor que nós estaremos estimulando aqui é a beta-endorfina e, em alguns momentos, a dinorfina e a própria serotonina. Mas a beta-endorfina é o principal mediador deste processo. Então, quando eu utilizo essa frequência, eu estou estimulando a produção e liberação da beta-endorfina, que vai criar um peteco lá no cérebro, que aí você também tem que pensar na especificidade do seu trabalho relacionado aos pontos que você pegou para saber que peteco está sendo criado, para então entender que a beta-endorfina é o principal neurotransmissor ou substância química que irá potencializar os efeitos analgésicos da nossa auriculoterapia. Contudo, é importante também compreender que essa beta-endorfina é apenas o começo, ela vai abrir as portas para que haja talvez a liberação de dinorfina, talvez haja a liberação de dopamina e outros neurotransmissores também, como a serotonina. É importante eu dizer isso, por quê? Porque quando a gente for falar dos vícios daqui a pouco, outros neurotransmissores estarão aqui ligados e, principalmente, nós teremos a capacidade de compreender um outro tipo de estímulo que irá entrar ou adentrar esferas emocionais, esferas do sistema límbico que precisam então ser desvendados. Por isso que a gente vai aplicar aqui uma diferença básica, tá certo? Uma coisa é eu potencializar com 20 Hz, uma corrente despolarizada, a produção e liberação de beta-endorfina, outra coisa será essa outra aula que vamos utilizar também a eletroacupuntura para nos ajudar com o paciente drogadito, tá ok? Então vamos lá, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, analgesia dentária. Nossa, essa aqui é boa, por quê? Não, porque dor de dente é uma canseira, né não? Analgesia dentária. Então vamos de novo? Olha só, eu vou no Shenmen para variar, eu vou no ponto analgesia, tá? E eu vou no ponto dos dentes, que está lá no lóbulo, tá? Lá no lóbulo eu pego o ponto dos dentes. Aí o que eu vou fazer? Eu posso pegar também aqui o ponto da minha ATM, ou até mesmo se for a arcada dentária superior, eu pego o maxilar, e se for a inferior eu pego a mandíbula. Mas se você achar difícil entender esse processo, você pega diretamente a ATM. Polo negativo, polo positivo, Shenmen polo negativo, polo positivo na analgesia, e dentes ficam com polo positivo e a ATM, ou mandíbula, ou o próprio maxilar, polo negativo. Fechou?
faz aí. Agora, aqui, como eu lembro que eu não falei nada sobre dentes no curso, na estrutura curricular tradicional, eu adiciono aqui a você para tratar essa condição com a auriculoterapia tradicional, que é colocar as agulhas e mandar o paciente para casa, você coloca ou adiciona o rim, além desses pontos aqui já falados, ok? Rim. Se tiver algum tipo de abscesso, algum problema inflamatório a nível de mucosa na gengiva, você adicione, além de rim, baço pâncreas, certo? O ponto da boca pode ajudar também nessa condição inflamatória, tá? Uma outra coisa, se tiver presença de afta e edema, utilize estômago. Então vamos aqui ampliar. Para analgesia, tá aí, é simples, não é difícil. Você vai fazer a eletroacupuntura nesses pontos aqui especificados no primeiro instante. Para você manter o trabalho da analgesia, utilize as agulhas auriculares nos mesmos pontos, adicionando rim. Se você tiver um problema de dor de dente, onde a causa ou até mesmo estiver a causa for um problema gengival ou até o efeito da dor de dente provocar o problema gengival, então você tem instalado um problema gengival, um processo inflamatório, você coloca baço pâncreas e você pode adicionar boca para poder potencializar o efeito anti-inflamatório na gengiva. Mas isso eu estou falando sobre a auriculopuntura tradicional com agulhas auriculares ou semente ou cristais que o paciente vai embora para casa. Fechou? É porque eu não falei sobre isso na estrutura do curso tradicional, tá ok? Beleza? Analgesia dentária. Então agora, para a gente finalizar essa questão da analgesia, lembro você, repito mais uma vez, a frequência será padronizada no que a gente já falou. Então, para finalizar, problemas musculares, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar agora não mais o ponto analgesia, nós vamos pegar o ponto Shenmen, relaxamento muscular. A área que eu preciso trabalhar, então vamos pensar aqui na ATM, e agora a ATM está com um problema no masseter, então é um músculo, então eu pego Shenmen, relaxamento muscular, e pego o ponto da ATM. Agora você vai falar assim para mim, professor, mas então nós vamos fazer a eletro, e nessa eletro, na aurículo, eu preciso unir os parzinhos. Qual é o parzinho que eu coloco junto com a ATM? Você vai pegar agora o simpático, ok? Então, dor muscular, não pegamos analgesia, vamos pegar o relaxamento muscular, onde Shenmen fica aí com polo negativo, relaxamento muscular com polo positivo. No exemplo da ATM, eu vou pegar o polo positivo na ATM e o polo negativo no simpático. Entendido aí? Show de bola, tranquilo, e assim vamos. Tá ok? E funciona. O bacana é que funciona, e funciona muito bem, inclusive. Tá ok? Então vamos lá? Analgesia, então, você provocará dessa forma em qualquer parte. Você tendo o mapinha na sua mão, amigo, mete bronca. O aparelho também. Professor, eu não tenho aparelho, mas eu quero provocar uma analgesia melhor. Então vamos lá? Então, se você não tem aparelho, você pode fazer sim com agulha sistêmica nesses mesmos pontos com o paciente deitado, mas aí você vai deixar 25 minutos. Sem aparelho, 25, com aparelho 15. E mandar o paciente para casa com agulha. Só se o paciente falar, eu tenho alergia ou eu não gosto de forma alguma das agulhas. Aí você põe a mostarda, a semente de mostarda ou o cristal. Fechou? Entendido? Então, beleza. Primeira parte das nossas aulas extras está pronta, presente para você. Vamos lá agora passar para a segunda parte, que tem relação com drogas. Vamos lá?